Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. A paz do Senhor para os irmãos, aqui quem fala com você é o evangelista Elvis Almeida, da Igreja Manancial de Águas Vivas, Congregação da Colônia, que tem como dirigente o pastor João Rosa, missionária Dionísia, a qual eu devo total submissão, total respeito no Senhor. E sou muito feliz pela igreja a qual faço parte e a liderança a qual tenho hoje, né? Estou aqui para mais uma aula, né? Mais uma aula da EBD Online, dessa EBD, dessa Escola Bíblica Dominical, que não ficou só dentro, né, da igreja. Nós temos a nossa aula presencial, que é dia de domingo, às 8h30 da manhã, e temos a EBD Online, que a gente está abordando aqui assuntos paralelos, né? Na EBD presencial, a gente aborda os assuntos da revista, né? Já na EBD Online, a gente aborda os assuntos, é, outros assuntos que a gente vai colocando para acrescentar aí nosso conhecimento, para fazer a gente aprender mais nesse nosso dia a dia, né? Não, peço aos irmãos desculpa e perdão pelo cenário. O cenário aqui não é um cenário com grandes recursos, nem com grandes aparências, e até mesmo a interferência de barulhos paralelos acontece, né? Como você deve estar ouvindo aí. Peço perdão, mas o mais importante aqui vai ser o que vai ser passado, o conteúdo, né? Hoje vamos para a nossa segunda lição, o segundo tema do livro que a gente está estudando. Qual é o livro? O livro Manual de Cerimônias, né? Da editora CPAD, né? Que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o assunto que nós vamos abordar hoje vai ser esse aqui, ó. Direção de um culto, né? Essa parte muito importante, esse assunto muito importante, né? Que vai estar no segundo assunto, na segunda lição aí desse livro, que é o livro Manual de Cerimônias. Só para que eu não me esqueça, deixa eu organizar aqui. O livro Manual de Cerimônias, ele foi escrito pelo autor, né? Pastor Timóteo Ramos de Oliveira, né, que é o pastor aí que foi o autor desse belíssimo trabalho, né, esse belíssimo livro, né, que tem nos ajudado a entender melhor as cerimônias da igreja, como deve ser, a forma conservadora disso, né? O pastor Timóteo Ramos de Oliveira, ele traz para nós essa passagem, ele nos lembra, ó, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra, não deva nada a ninguém, né? Então o pastor Timóteo, ele traz essa reflexão para nossa cabeça, para o nosso pensamento, né? E aqui, irmãos, nós vamos soltar a vinheta já para a gente começar a estudar a nossa lição, a vinheta da EBD Online. Voltando para cá, vamos agora estudar sobre essa lição, né? Deixa eu organizar aqui. Vamos aqui para a nossa lição da nossa EBD Online de hoje, né? Que vai ser essa, né? Como eu já falei, deixa eu passar aqui o slide, só um minuto. Direção de um culto. Olha o que, é que a revista vem trazendo para nós como introdução. Todos sabemos que um culto divino deve ser orientado pelo Espírito Santo. E consideraríamos uma temeridade se houvesse nesses escritos a pretensão de tomar para o homem prerrogativas que são exclusivas do Senhor. Cabe-se, cabe-nos, cabe nós, no entanto, dizer que o Espírito de Deus usa para todos os atos que se praticam na igreja. O homem que se coloca à sua disposição, o homem que se coloca à sua disposição, perdão, irmão. É maravilhoso notar que somos instrumentos do Espírito e é do agrado do Senhor que os seus servos estejam devidamente informados sobre qualquer procedimento nas atividades que a cada um têm sido conferidas. Olha essa primeira parte como é interessante, irmãos. O que é que a introdução da revista vai trazer aqui? É que o culto, ele primeiramente é um momento divino, né? Ou seja, é algo onde se abre uma porta da igreja
com o céu, ou seja, na verdade é o contrário. É onde se abre uma porta do céu para a igreja. Em alguns escritos da palavra de Deus, lá em, se eu não me engano, lá em Deuteronômio, né, por ali, lá em Êxodo, vai dizer que Jacó, ele teve um sonho, a qual, esse sonho, ele vê uma escada, e nessa escada ele vê anjos subindo e descendo do céu para a terra, e voltando e subindo e descendo. E ali passou a se chamar a cidade de Betel, né? A cidade onde Deus visita, né? Onde Deus vai, né? E o que acontece? Nós cremos pelo olho da fé que a igreja, hoje, atualmente, é esse local onde se abre uma porta do céu para a terra e os anjos de Deus sobem e descem em todas as direções, nos visitando, colhendo nossa súplica, colhendo nossos louvores, colhendo todas as nossas lágrimas e levando para Deus, e chega para Deus como um cheiro suave. Então, falando desse assunto, nós temos que entender uma coisa: a direção do culto, ela não pode esquecer que aquele local, aquele recinto, é um local onde Deus, o Todo-Poderoso, está nos visitando, e aquele local não pode ser um local desordenado, como a gente viu na lição passada. A ordem nos cultos tem que ser um local ordenado, um local organizado, porque organização tem tudo a ver com santidade, né? Como eu falei na lição passada, se você quiser reassistir, quiser ver a lição passada, você vai ver que eu vou falar sobre a questão da organização, né? Então, aqui nessa primeira introdução, o que é que o autor vai dizer? Que a gente não deve trazer para o homem responsabilidades que são de Deus, ou querer tomar o lugar de Deus no lugar do culto, no lugar da celebração do culto. Então, o dirigente, a pessoa que está dirigindo o culto, ela tem que ser aquela pessoa que tem total noção que a glorificação tem que ser para Deus em todos os aspectos. Então, a pessoa que vai dirigir um culto, ela tem que entender algumas coisas, e a gente vai estudar nessa lição de hoje, tá bom? A gente tem que ter um entendimento, né, irmãos? Que todos os atos da igreja têm que ser altamente organizados, planejados, tem que estar dentro do tempo, dentro da programação, e tem que estar sendo seguida, o dirigente tem que estar seguindo essa programação da forma mais correta possível, tá bom? Vamos aqui para os tópicos da lição, né? Vamos aqui para o tópico, deixa eu avançar aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos avançar aqui para os tópicos da lição. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Só organizar aqui o negócio. Pronto. Olha os tópicos da nossa lição. Direção de um culto. Tópicos. A direção é do Espírito Santo, né? Primeira coisa que nós temos que entender, a gente vai estudar sobre isso. Segundo, o foco do dirigente é glorificar a Deus, né? Terceiro tópico, conceito de culto público. Quarto tópico, o roteiro do culto. E quinto tópico, o tempo do culto. Nós temos aí uma passagem bíblica aí que a gente vamos ler. Deixa eu só pegar aqui essa passagem para a gente ler, que está aí logo do lado, né, dos tópicos. Só um minutinho, irmãos. O que essa passagem vem nos dizer aqui, ó? Primeira passagem, texto bíblico, Romanos, capítulo 11, versículo 33, vai dizer assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém, né? E depois nós temos essa passagem aqui também, ó, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja
a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração, no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha aí a passagem bíblica abençoada, né? Então, irmãos, sem perda de tempo, nós vamos logo aqui para o primeiro tópico da lição. A direção é do Espírito Santo. O que a revista vai nos trazer? Só lembrando os irmãos uma coisa. No slide aí, irmãos, vai ter textos que vão estar em cor branca, vai ter textos que vão estar em cor amarela e azul. O que significa isso? As que estão em cor branca são os textos que eu pego diretamente do livro. E as que estão em amarelo e azul são comentários paralelos que eu estou fazendo em cima do assunto. Voltando aqui, vamos lá. A direção de um culto. Como já aludimos, cabe prioritariamente ao Espírito Santo, não resta dúvidas, mas a participação humana é indispensável. O elemento humano na direção de um culto a Deus precisa estar, primeiramente, em sintonia com o Espírito Santo. A prática e os métodos que apresentamos aqui são de grande importância, porém, não afastam o dirigente do culto de manter-se em todos os momentos do seu ofício em total dependência do Senhor. Olha o que ele vai dizer logo aqui, né? A prioridade é seguir o que o Espírito Santo está impulsionando, né? Só que o Espírito Santo, vamos só lembrar de uma coisa aqui interessante. A pergunta eu faço para você e você pode me responder aí nos comentários. E eu quero que os irmãos também façam pergunta nos comentários aí, que a gente vai respondendo aí. Mas vamos lá. Quem inspirou as Escrituras? Lá em 1 Pedro vai dizer que o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, que inspirou os escritores a escrever. Tanto é que a Bíblia, ela foi feita há muitos anos atrás, foi escrita por aproximadamente 40 autores, né? Só não sabe o autor de Hebreus aí, ninguém nunca descobriu, mas aproximadamente 40 autores. Esses autores viveram em tempos diferentes, eles tinham profissões diferentes, tinham, vamos dizer assim, grau de instrução diferente. Uns eram muito inteligentes, tinham estudo, e outros não tinham. No entanto, a Bíblia, ela segue uma linha tão perfeita, tão uniforme, que nos leva a entender que apesar de ter sido 40 autores, mas um só guiou toda a Escritura. E quem guiou essa Escritura foi o Espírito Santo de Deus, né? Aos autores escreverem segundo a sua inspiração. Toda palavra é inspirada pelo Espírito. E esse mesmo Espírito que impulsionou a Escritura é o mesmo que nos ajuda a interpretar. Quem que nunca passou por uma dificuldade aí de entender, né, de ler? Eu já passei um momento da minha vida que eu li a palavra de Deus e não entendia nada. Por quê? Porque eu estava procurando entender com o meu próprio entendimento, com a minha própria inteligência, estava querendo usar o meu intelecto humano para entender a Escritura. Mas, se a gente bem saber, a gente só vai entender a Escritura quando o Espírito Santo também interpretar para nós. A gente lê e ele traz ao nosso coração o entendimento. Então, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e também é interpretada pelo Espírito Santo para nós. Essa mesma Bíblia vai dizer que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Então, se o Espírito Santo nos ensina pela palavra de Deus que nós devemos fazer tudo com ordem e decência, o Espírito Santo não vai ser aquele mesmo que vai desordenar. Se ele pede que nós façamos com ordem e decência, ele não vai inspirar a desordenação. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque vai ter gente que vai, sei lá, meio que trocar ou inverter as ordens do que foi planejado no culto, vai, sei lá, vai sair ali da programação
e vai dizer que foi o Espírito Santo. Vamos ter cuidado com isso, porque o Espírito Santo, ele pede para a gente ter ordem e decência. E se ele pede para a gente ter ordem e decência, não é ele que vai desordenar, não. Você pode até mudar aí a ordem de alguma coisa no culto, pode até mudar aí alguma coisa que não estava programada, porém, a gente não pode dizer que o Espírito Santo foi que fez isso, que ele impulsionou a fazer isso. Nós sabemos que tem momento do culto em que o Espírito Santo ele está agindo diretamente, a gente sabemos e sentimos, porque é o Espírito Santo que testifica. Mas tem coisas que acontecem no culto que altera o tempo, altera a ordem das coisas, que a gente sabe que não é o Espírito Santo que está agindo. Então, vamos ter cuidado em dizer que o Espírito Santo impulsionou a mudar as coisas, ou a passar do tempo, passar do horário, enfim, né? Então, o dirigente do culto, ele tem que entender que o Espírito Santo está guiando, certo? Ele tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo. Porém, o planejamento humano é indispensável. É o que a revista está dizendo aqui, ó. É o que está dizendo aqui, ó. Mas a participação humana é indispensável. É claro que somos nós, os seres humanos, filhos de Deus, que vamos cultuar, que vamos organizar, que vamos ficar ligado. Deus deixa no nosso, vamos dizer assim, na nossa responsabilidade, que está dirigindo o culto, de quem está dirigindo o culto, que tudo precisa ser feito conforme a santidade que ele nos ensinou. Por isso que é muito importante a pessoa que está dirigindo o culto não ser uma pessoa nércia, né? Se você quiser estudar o que é nércio, estude o que é nércio aí, você vai entender o que eu estou falando. A pessoa nércia, ela não, muitas vezes tem entendimento do que está fazendo, ela até quer, ela até tem desejo, mas ela não se preparou, não foi ensinada para dirigir o culto. Então a direção do culto ela tem que ser uma pessoa experiente, tem que ser uma pessoa que já foi ensinada a fazer isso e entende e tem total entendimento e segurança do que está fazendo, né? Eu fiz um comentário aqui embaixo, irmão. A vida do Senhor Jesus foi desde o início dirigida pelo Espírito Santo. Logo após o batismo nas águas por João Batista, a Bíblia nos mostra que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha aqui que diz Mateus 4:1, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Nosso mestre, o Senhor Jesus, foi guiado e dirigido em todo momento pelo Espírito Santo, né? E a gente tem que entender que nós, homens comedor de arroz e feijão, que temos que ser mesmo dirigido pelo Espírito Santo, mas nós temos o nosso entendimento de como fazer as coisas serem feitas conforme a vontade de Deus. Vamos aprender nessa lição alguns pontos que nós devemos observar para dirigir um culto. E você que tem desejo de aprender a dirigir um culto, você assistindo essa aula vai com certeza aprender bastante. Deixa que eu passar aqui para o próximo tópico, né? Já sabemos que a direção do culto é do Espírito Santo, guiando o servo que está lá, né? Vamos agora para a próxima. O foco do dirigente é glorificar a Deus. Se o dirigente, irmãos, ele estiver totalmente centrado e focado nisso, a direção do culto vai ser algo extremamente glorioso, né? Vai ser extremamente agradável. Olha o que é que diz a revista. Ó. Dirigir um culto requer muita responsabilidade, porque neste ato se está trabalhando com matéria-prima do céu, alimento do céu, que se distribui com os famintos espirituais. A meta de quem dirige um culto nunca pode ser a de cumprir um anseio humano, nem de encontrar uma oportunidade para expor os frutos do eu e da vaidade, mas sim fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Olha como é interessante isso, irmão. Muitas vezes o dirigente do culto está preocupado com satisfazer uma vontade humana de alguém ou a sua própria. Acontece muito isso. Muitas vezes tem aquela irmã ali que canta e aí ele, para agradar, né, acaba dando a oportunidade, sendo que não estava programado. Às vezes acontece
de a pessoa, o próprio dirigente, né, querer dar uma saudação ele próprio, mas ele não estava programado. Nem sempre o dirigente ele tem esse tempo de dar essa saudação. Ele está ali para dirigir o culto. Ele tem que ser imparcial, ou seja, ele tem que seguir o cronograma, seguir o rodízio. Que aí, se ele seguir e tiver um tempinho, se conseguir espremer um tempo, aí ele pode trazer um comentário, trazer uma saudação, até louvar também. Porém, se isso não tiver condição, aí ele tem que seguir conforme está planejado, buscando a glória de Deus em tudo que é feito. Quando é que Deus é glorificado no culto? Quando o dirigente dirige o culto conforme ele tem que ser. Como assim? Por exemplo, se a pessoa começa ali com uma palavra inicial e logo depois tem aí um período para ter os louvores. Em algumas igrejas vai ter o período da harpa, né? Vai ter os 3 hinos da harpa. Outras igrejas tem um período a mais de louvores e depois o da harpa. Aí o que acontece? Se após a oração inicial, o próximo passo é um período de louvores, por exemplo, né? Aí a pessoa que ia louvar não chegou, ainda está chegando, ainda tá no caminho. Não é interessante mudar a ordem, entendeu? Por quê? Porque não vai seguir a programação. Aí, mas a pessoa não chegou, aí infelizmente tem que colocar outra pessoa para fazer, cumprir a agenda. Mas em algumas igrejas é harpa, né? São 3 hinos da harpa, nas Assembleias de Deus geralmente é 3 hinos da harpa. E aí a pessoa vai e canta os hinos da harpa, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, ó, nós temos que entender que as pessoas que estão indo para o culto estão precisando de Deus e não do homem, e não da estrela homem, não do artista. Está precisando de profeta, aquele que fala o que Deus manda falar. Então, o dirigente ele tem que priorizar essa parte. Ele tem que priorizar essa parte. Então a meta de quem está dirigindo o culto não pode ser vaidade, não pode ser anseio humano, não pode ser criar bezerros de ouro, né? O foco de quem está dirigindo tem que ser a glória de Deus e que as coisas corram conforme o que foi planejado, ok? Eu fiz um comentário aqui, quero passar para os irmãos. É extremamente importante que o dirigente do culto saiba o que está fazendo, pois ele está com a responsabilidade de levar o povo a glorificar a Deus. Quando isso não acontece, é possível perceber que o culto se torna algo sem testificação do Espírito Santo. Por esse motivo, o dirigente escolhido não pode ser uma pessoa nécia, ou seja, uma pessoa sem devido preparação e aprendizado, né? A gente percebe quando o dirigente ele está puxando, está dirigindo o culto, buscando a glorificação, a satisfação da vaidade humana. Tanto é que a igreja ela não vai sentir poder de Deus, ela vai sentir emoção, que é diferente. É diferente. Sentir emoção é uma coisa, sentir Deus é outra, tá bom? Vamos avançando aqui, irmãos, né? A gente vai estudando mais aqui para frente. Tem mais coisa para falar? São muitas coisas, então vamos lá. Próximo tópico. O conceito de culto público. Consideramos, em primeiro lugar, o que é conhecido por todos como culto público, que é o ofício sagrado que permite a todas as pessoas participarem. Normalmente, o chamamos de culto evangelístico, ainda que nem todo culto evangelístico tenha caráter público, como quando é celebrado em local privado, ou seja, residência ou outro lugar onde não é permitido o ingresso de pessoas, o ingresso de todos, né? O culto público, irmão, é um culto a qual todos, sem exceção, têm acesso. Ninguém pode ser impedido de entrar à igreja. Ninguém pode ser impedido, porque o culto é público. Jesus nunca impediu alguém de estar no meio daqueles que estavam seguindo ele. Nunca impediu isso. Então, o que é o conceito de culto público? É o culto onde todos, né, sem considerar raça, cor, né, sem considerar aí se a pessoa é homem, mulher, qualquer pessoa pode ter acesso ao culto público. E nesse culto público,
é onde o dirigente tem que entender que ele está pregando, está falando, está guiando e está colocando pessoas ali que tenha as devidas, vamos dizer assim, habilidades e entendimento que ele está falando ali, está orando, tá falando, está pregando e está cantando para pessoas. E aí nós devemos entender que pessoas têm pensamento diferente, têm sentimentos diferentes, têm cores diferentes, têm raça diferente, tamanhos diferentes, enfim, nós devemos entender que as pessoas, cada uma vai olhar para a direção, para a celebração e vai receber Deus de forma diferente, tá bom? Então, o culto público, ele tem que ser algo altamente planejado, altamente organizado, para que não aconteça nada. O dirigente ele tem que entender isso, que ele não pode falar coisas e nem pode colocar pessoas para falar coisas que possam magoar um ou a outro, ou, vamos dizer assim, demonstrar uma falta de controle dele próprio, né? Então é isso. Continuando aqui, ó. Fiz um comentário aqui, ó. O culto público é um culto onde todos, sem exceção e sem acepção, podem participar. Obreiros, membros congregados, não congregados, visitantes, não crentes, visitantes crentes de outras igrejas, enfim, todos podem entrar sem ser reprimido por cor, raça, língua, nação, altura, largura, gênero, etc. Todos têm o direito de entrar na igreja e glorificar a Deus, pois cremos que por algum motivo e propósito de Deus, essas pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo. Nesse momento, o dirigente, estando atento à direção do culto, os demais obreiros têm que estar atentos aos outros elementos, as outras demandas para contribuir com o bom andamento do culto e, e para deixar o dirigente tranquilo, para focar na direção, focar na glorificação a Deus, né? Amém? Vamos passar logo, irmão, para o próximo assunto, que essa aula vai ser um pouco extensa. Eu confesso para os irmãos que essa aula aqui vai ser mais extensa que a última, tá bom? Mas são assuntos necessários que a gente tem que passar aqui para poder cumprir o objetivo dessa lição. Vamos ver aqui agora sobre a questão do próximo tópico. Vamos lá. O próximo tópico vai ser esse, ó. O roteiro do culto. A gente vai falar bastante coisa aqui, viu, irmãos? Então peço aos irmãos que tenham paciência, aprendam de verdade o que vai ser ensinado aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, tá bom? Mas o que é que a revista fala sobre o roteiro do culto? Vamos lá. A direção do culto público obedece geralmente à seguinte ordem: se o Espírito Santo não dispuser em contrário. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que observar. Primeiro ponto. Inicia-se com oração. Um culto deve se iniciar com oração. O espírito da oração deve permanecer em todo o culto. Na oração inicial, deve-se agradecer a Deus pelo privilégio de cultuá-lo naquele instante e suplicar a sua ajuda, a direção para os trabalhos que terão lugar no culto. Louvores, mensagens, testemunhos, pregação. Ou seja, nesse primeiro tópico, o que é que está dizendo? Primeiramente, o culto nós estamos cultuando a Deus, o culto racional. Então, nós dependemos 100% de Deus para que isso aconteça. Então, a primeira coisa, inicia-se com a oração. Em algumas igrejas, acontece assim. O próprio dirigente já ora pelo início. E assim depois ele traz alguma outra coisa, uma palavra às vezes. Em algumas outras igrejas, os irmãos costumam fazer o quê? Fazem ali uma roda. Então, irmãos, essa oração, ela vai ser um impulsionamento de Deus para que tudo que vai acontecer no culto aconteça debaixo da direção de Deus, né? Entendeu? Então, essa oração vai ser a oração que vai fazer com que o culto permaneça, que Deus coloque os seus anjos, né, ao nosso redor para que tudo aconteça, né? Algumas pessoas vão orar assim, ó:
acampa o primeiro e último lugar, porque tudo, é que a palavra diz, tudo é dele, para ele e por ele, tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, lá em João também, capítulo 15, ou capítulo 15, versículo 5, vai dizer que sem Jesus nada poderemos fazer. Então, inicia-se primeiro com oração, suplicando, e essa oração vai ser pelos olhos da fé o que vai direcionar os louvores, as mensagens, o testemunho. Aliás, não só o culto, mas tudo que nós vamos fazer para Deus. E se você bem pensar, até tudo que você vai fazer na sua vida, é interessante você fazer uma oração, né? Antes de almoçar, antes de jantar, depois, antes de dormir, depois que acorda. A vida do crente ela tem que ser composta de oração para todas as situações da vida dele, né? Então esse é o primeiro ponto, começar com a oração. Segundo ponto, vamos entender aqui sobre os hinos. Isso aqui é bastante importante a gente falar sobre isso, viu, irmãos? Os hinos devem ser escolhidos de acordo com a mensagem a ser transmitida, de modo que preparem o caminho para a pregação e despertem interesse pelo culto no coração dos presentes. Os hinos devem ser bem dirigidos, de preferência por alguém que saiba música e tenha boa voz para cantar. Mesmo que não seja o dirigente do culto, se houver muitos corais ou conjuntos participando, deve-se limitar o número dos cânticos pela congregação, no mínimo possível. Ou seja, acontece hoje em dia, muito natural, não é natural, isso aí já é vaidade, né? O culto está muito cheio de louvores. Como assim? Inicia com louvores aí, às vezes um louvor individual com a pessoa, passa um certo tempo louvando, aí depois tem os conjuntos, né? Depois tem o hino da harpa, depois tem... Ou seja, se houver conjuntos, quando há conjuntos na igreja, esses conjuntos, eles já têm o louvor, cada um individual deles. Os conjuntos vão louvar, por exemplo, conjunto de senhoras, conjunto de adolescentes, conjunto de crianças e conjunto de varões, homens, né? Esses 4 conjuntos já vão ocupar 4 louvores do culto. Então, a recomendação do livro aqui é que, se tem conjuntos, limitar os louvores individuais, limitar. Ou, por exemplo, se tiver 3 louvores da harpa, mais 4 louvores de conjunto, já são 7 louvores. E muitas vezes os louvores têm tempos diferentes. Um louvor ele vai durar aí de 5 a 7 minutos cada louvor. E aí, se você for fazer um cálculo, 7 vezes 7, 49. Então, 49 minutos do culto vão ser louvores, né? Em média, 1 hora de louvores. E aí, se você der uma participação individual para alguém, e aí vai aumentar mais esse fado. E aqui no livro também indica que os louvores individuais, a pessoa que vai encabeçar um louvor individual, aí, um período de corinho, por exemplo, um período de louvores, é interessante que a pessoa que vai louvar, ela seja uma pessoa que é direcionada para aquilo, ou seja, que ensaia, que se prepara, que realmente se dedica a isso, né? Porque muitas vezes, por que tem que ser assim? Porque os louvores eles têm que estar dentro do tema do culto. Se é um culto de avivamento, trazer louvores de avivamento, louvores avivados, né? Se é um culto... Então é interessante que a pessoa que vai louvar também não seja uma pessoa nércia, né? De preferência, vamos lá. A pessoa que vai louvar, vai assumir os hinos iniciais. Primeiro, tem que ser uma pessoa de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. 3 coisas que tem que ser. Em quarto lugar, ser uma pessoa realmente que ensaia, que se prepara, que demonstra interesse, demonstra espiritualidade, demonstra unção, né? A pessoa que é realmente daquela área, atua naquela área do louvor. Porque a gente sabe que Deus escolhe pessoas, alguns para doutores, outros para profetas, outros para isso, para aquilo. Então, cada um tem a habilidade que Deus quer usar em cada momento do culto. Já aquela pessoa que louva, às vezes não tem muita habilidade de pregar, já usa alguém que tem habilidade de pregar. Então, para cada ação no culto, tem que ter ali
a pessoa que vai ter mais especialidade, vai ter mais habilidade para aquilo, ou se prepara mais. Eu não estou dizendo que que as pessoas não possam se capacitar para isso. Pode. Porém, até a pessoa se capacitar e se preparar, ela vai sendo testada em outros cultos. No culto de domingo é um culto que não pode ser pessoas nessas, tem que ser pessoas que já estão preparadas, que já sabem o que estão fazendo, porque o objetivo é a glória de Deus, né? E isso tem que ser muito bem lembrado. Então, que seja alguém que saiba realmente cantar, que tenha entendimento do tema do culto. E as pessoas que estão aí em cultos que é para testar a pessoa, ver se a pessoa está se preparando, está preparado, também explicar que se o culto é de doutrina, é um culto mais menos louvores, tem mais palavras, trazia ali um louvor de ouvir Deus falar, né? Por exemplo, aquele hino 151, né? Fala Jesus que ele... Ou seja, culto, são louvores direcionados ao tema do culto, né? É o ideal, porque assim, irmãos, é triste quando a gente tá num culto de domingo e aí a pessoa recebe uma oportunidade de cantar um hino da harpa. Aí vai cantar um hino da harpa de oração. Aí você vai sair ali do tema, vai sair da proposta do culto de domingo, é um culto avivado, um culto que as pessoas se alegram, o culto entusiasta, né? Aquele culto que você está ali glorificando a Deus, gritando, falando em línguas, sapateando. Então, aí você canta um hino de oração no culto de domingo, aí você quebra o ritmo que é para ser seguido no culto de domingo, tá bom? Louvor de oração é louvor em momentos de oração, momentos de culto de oração. Então temos que observar isso sobre os louvores, que é o segundo ponto que nós estamos vendo aqui. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é esse, ó. Após a oração inicial e a entoação de um hino pela congregação, faz-se a leitura bíblica oficial, pedindo sempre a ajuda do Senhor para trazer um texto que contenha no seu bojo, mensagem clara que de plano seja compreendida pelos ouvintes e produza efeitos espirituais imediatos em seus corações. Esta leitura geralmente é feita pelo dirigente do culto ou por alguém por ele designado. Aconselha-se não conceder essa oportunidade a quem não saiba ler com reverência, ou que leia muito ligeiro, ou sem coordenação nas frases, ou que não tenha prática de ler em voz alta em público. Olha esse ponto aqui agora, irmão. Esse ponto é interessante. Depois ali da oração e dos louvores, aí o dirigente ele vai para o momento da leitura oficial, né? Que é a leitura devocional. Algumas pessoas falam que é a leitura inicial, enfim. O dirigente ele pode fazer essa leitura inicial, essa leitura oficial, que é onde ele abre a palavra de Deus e vai trazer ali para o culto uma palavra, ou ele pode designar alguém. Se ele decidir designar alguém, ele tem que escolher alguém, certo? Ou escalar alguém, quem faz a escala aí, que realmente consiga trazer uma palavra de fácil entendimento, que aquela palavra já produza imediato um sentimento espiritual dentro da pessoa. Porque assim, quando é que a gente vai sentir Deus na palavra? É quando a gente entende. A pessoa não lê rápido, é interessante, a pessoa não lê rápido. A pessoa lê com o passado, lê com a voz, com a nitidez, né, com a dicção, de fácil escuta pelas pessoas. Lê de forma alta, que as pessoas entendam o que a pessoa está falando. Isso é altamente importante, porque isso aí é a leitura bíblica. É uma leitura que vai fazer com que a continuidade do culto, aquela continuidade daquele culto cheio de unção, cheio de azeite, a pessoa sinta Deus falando em cada momento, falando na oração inicial, falando nos louvores, e os louvores aí, quando a pessoa realmente faz direitinho, a pessoa leva a pessoa a sentir aquela emoção do Espírito Santo, aquela testificação, e a leitura oficial ela tem que dar continuidade a esse ritmo.
Às vezes a pessoa fala assim, não, irmão, não deixa o fogo se apagar. Ou seja, o fogo está ardendo dentro de nós quando nós sentimos Deus desde o início, em cada passo que vai acontecendo o culto. E a leitura oficial é uma parte crucial para isso, porque a gente vai ler a palavra de Deus para as pessoas que estão escutando. E se essa palavra for de bom entendimento, for em voz alta, for bem compassado e for cheio de poder, aí o culto vai se transformar numa bola de fogo de unção, uma bola de fogo de glória de Deus, e a gente sente Deus. Por isso que temos que dar ênfase a essa questão da palavra oficial, né? Se for designado alguém, que designe alguém que vá ter essas qualidades, que vá ter essas prerrogativas e essa habilidade, tá bom? Eu fiz um comentário aqui, uma observação, ó. A leitura responsiva com a igreja, a observação da revista, na verdade, irmão. A leitura responsiva com a igreja, quando possível, tem produzido resultados exuberantes, pois, através dessa prática, toda a igreja tem a oportunidade de participar. Olha como é interessante isso. A pessoa que vai fazer a leitura oficial, ela pode fazer esse método de leitura responsiva, né? Ou participativa, onde você lê, o dirigente ou a pessoa que está lendo, lê um versículo e a igreja lê outro. Isso faz com que haja comunhão, haja o entendimento, a palavra de Deus é entoada em todas as vozes. E isso é muito boa, essa prática, esse método é excelente e tem dado resultados muito bons espirituais para a igreja, né? Então esse é o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto do roteiro do culto é o seguinte: depois que feita a leitura, faça a outra oração, na qual todos os pedidos serão apresentados, bem como se dará graças ao Senhor por seus favores. Essa oração não deve ser muito longa, porém cheia de fé e sabedoria. É muito comum já, né? Você já está lendo ali a palavra oficial e já encabeça ali, encabeceia uma oração por tudo que já tinha sido feito até esse momento e para lançar para Deus e apresentar a Deus os pedidos, né? As súplicas, as necessidades das pessoas que estão no culto, e aí é feita a oração logo após a palavra inicial, né? Vamos para o quinto ponto. Normalmente, nos cultos públicos, temos visitantes, obreiros, crentes, vindo de outras igrejas, e também inconversos, ou seja, pessoas não convertidas, né? É da maior importância apresentar os visitantes, pois isso fará com que se sintam em ambiente familiar, facilitando sua integração, irmãos, no momento do culto, do qual participarão com maior calor espiritual e fraterno, além do mais, levando consigo uma excelente expressão e bom testemunho dos bons modos do dirigente do culto e da igreja visitada, e sem dúvida desejarão voltar para sentir o mesmo ambiente espiritual e cristão. Olha como é importante essa parte, tem sido esquecida em muitas igrejas, viu? Essa prática, ela é de uma importância, irmão, tremenda, tremenda. Porque quem que nunca se sentiu bem em ir para uma igreja pela uma primeira vez e vinha ali o obreiro ou a obreira, geralmente um diácono, uma diaconisa designada para isso, aí pega lá o nosso nome, quem é você, né? Sou obreiro tal, sou irmão tal, e o dirigente pegar essa relação de quem está visitando pela primeira vez e fazer o quê? Fazer ali as devidas apresentações dos visitantes. Isso aí é muito importante, mano. É muito importante mesmo. Você apresentar os visitantes e dar bem-vindos. E, se possível, cantar até um louvor de visitante. Tem um louvor muito conhecido que é fazer, visitante, seja bem-vindo. Ou seja, isso faz com que o visitante se sinta no ambiente a qual ele foi acolhido. A hospitalidade, o amor está sendo transmitido para aquela pessoa. Além do mais, depois da apresentação dos visitantes, ainda tem um certo sermão que em algumas igrejas é falado aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre, Jesus te ama e nós também. Às vezes muda uma coisa ou outra, mas tem o mesmo efeito. Então, a apresentação dos visitantes é extremamente importante, mano, extremamente importante mesmo. Não deixe de fazer isso na sua igreja. Faça isso. Pega o nome dos visitantes e apresente-os.
E eles com certeza eles vão voltar porque vão lembrar desse ambiente familiar, esse ambiente a qual ele se sentiu bem, sentiu ali a presença de Deus. E a presença de Deus é manifestada nesse momento, porque a comunhão do Espírito Santo ela é forte nesse lugar, nesse momento. Isso é o quinto ponto. Vamos para o sexto ponto. Sexto ponto do roteiro dos cultos. É conveniente que todos os corais e conjuntos musicais que estejam no culto apresentem os seus programas, tendo-se, porém, cuidado para que os cânticos não ocupem parte do tempo necessário à mensagem da palavra de Deus. Não devemos subestimar os cânticos, pois são parte inseparável do culto, mas também não devemos sublimá-los descometidamente a ponto de prejudicar o horário destinado à mensagem. Quando da apresentação dos cânticos, o ofertório entra como parte de grande importância no culto. Convém anunciar que os visitantes não têm a obrigação de contribuir, porém podem fazê-lo se assim o desejarem. Esse sexto ponto aqui, irmão, também é importante. O que é que está dizendo aqui? Ó? É conveniente que os conjuntos já estejam preparados juntamente com a equipe do som e também com os músicos, para que quando chegar o momento do cântico do conjunto já esteja preparado o louvor, já esteja tudo antecipado. Falando de músicos, o ideal é que os músicos sempre cheguem antecipadamente antes do culto começar para preparar os seus instrumentos, deixar afinado e estar pronto para o início do culto. Né? Muitas vezes tem acontecido isso de forma errada. Os músicos têm chegado atrasado, preparando os instrumentos no meio do culto. Isso aí acaba prejudicando os conjuntos, prejudicando as pessoas que vão louvar individualmente. Então, os conjuntos eles têm que apresentar os seus programas, seu planejamento, né? Geralmente existe o rodízio, o momento em que o culto, agora, quando fala planejamento, é a música, o louvor que vai ser entoado pelos conjuntos, né? E é importante também que esses cânticos, eles não ultrapassem o tempo necessário. Os conjuntos têm a missão de louvar. Aí, muitas vezes, a regente ou o regente do conjunto quer aí trazer uma palavra também, antes do louvor, isso não está correto. Tem que ter cuidado com isso aí. Então, o conjunto louva. E louva de forma em que não vai atrapalhar o momento da mensagem. Certo? Não pode sublimar, não pode ultrapassar. Entendeu? Outra coisa que nós temos que ver nesse ponto aqui é o cântico da oferta, ou seja, o louvor da oferta. Que é um louvor que ele tem que despertar a pessoa não a ficar forçado a ofertar ou dizimar, mas que leve o coração da pessoa a entender que aquilo ali é algo de relacionamento entre ela e Deus. Não é entre ela e o pastor, nem entre ela e a igreja. Então, o hino da oferta ele tem que ser um hino selecionado a que leve a pessoa a entender que aquilo ali é uma oferta, é um sacrifício que ela está fazendo em amor a Deus e não em amor a ninguém, nem pensando em segundas intenções, porque vai dar e vai receber de Deus. Entendeu? É realmente um hino ali congregacional, a qual a pessoa entenda que ela pode, por vontade própria, fazer sua oferta a Deus, tá bom? Isso aqui é o que eu queria comentar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É importante. Porque o membro, o membro e a pessoa que está na igreja não tem a obrigação de contribuir, mas ela fica sentida, ela fica emocionada com o que Deus faz por ela já. E aí tudo que Deus faz por ela, o mínimo que ela pode fazer é ofertar de coração, não por riqueza, não por tristeza, mas Deus ama o que dá com alegria, né? Vamos aqui agora, irmãos, para o sétimo ponto. Uma vez cumprida essa parte, louvores, até então, tá aqui no ponto 7 aqui, ó. Uma vez cumprida essa parte, louvores, a mensagem final deve ter lugar, oferecendo-se ao pregador o tempo suficiente para desenvolver o seu tema, que deve ser relativo à salvação. Assunto dispensável num culto público. Ou seja, o que tem acontecido muito, irmãos, é o seguinte: o culto ele tem duas partes.
a parte louvores, né, que a gente vai englobar a oração, palavra inicial. Essa é a parte louvores, é a parte onde as pessoas oferecem para Deus aquilo que elas têm, que é os louvores, a reverência, a palavra, enfim. E a segunda parte do culto é a mensagem. Primeira parte, louvores, segunda parte, mensagem. A parte louvores, ela não pode ultrapassar o tempo para que a parte mensagem fique com menor tempo. Por quê? Porque, na verdade, é a principal parte, né, onde Deus vai falar conosco. A principal parte não é a parte onde o homem fala com Deus. É a parte onde... Então, justamente, irmão, essa parte onde Deus fala com o povo é a parte da pregação, a parte da mensagem, certo? Então, a gente não pode prejudicar o tempo que o pregador vai ter para desenvolver o tema. Entenda que uma pregação, o pregador, quando ele prepara uma pregação, o que ele vai preparar? A mensagem é dividida em 3 partes. A pessoa tem que falar onde se deu a palavra que ele... Onde se deu, qual foi o tempo, qual foi a cultura. Ele tem que preparar a parte onde... Quem que falou, às vezes quem falou na mensagem, aquele que está lendo ali na palavra, foi Jesus, às vezes foi os apóstolos, e ele tem que considerar o contexto cultural, tem que considerar o contexto familiar. Ele vai ter que desenvolver um tema, um sermão, a qual considera. Então isso leva tempo para ele explanar. Para que a mensagem surta efeito e chegue ao entendimento de quem está escutando, é necessário que tenha um tempo para ele poder desenvolver. A pessoa vai falar, a mulher do fluxo de sangue. A pessoa tem que explicar por que aquela mulher tinha um fluxo de sangue, o que aconteceu na vida dela, qual era a cultura, quais eram as leis do tempo, qual era a cidade, entendeu? Qual foi a importância dela ter sido curada. Então isso aí leva um tempo. Então é necessário ter tempo suficiente para essa mensagem ser explanada para chegar até o entendimento. Porque se for um tempo a qual a pessoa não consiga desenvolver isso, me desculpe dizer uma sinceridade, irmãos. Os resultados não vão ser os esperados. Os resultados é capaz até de nem ter resultado nenhum. E quem fica no estreito nesse momento é o pregador, porque pessoas vão achar que é ele que não sabe pregar, ele não sabe fazer sermão, ele não é de Deus, ele não tem unção, enfim. Então, o principal aí, o objetivo é a mensagem chegar até o objetivo que é para chegar. Então, por isso que é necessário ter essa divisão bem organizada do tempo pelo dirigente, tá bom? Então, 7º ponto, né? Vamos agora para o 8º ponto. O 8º ponto, irmãos, que para a gente ir finalizando, após a mensagem oficial, salvo direção do Espírito Santo, não se deve fazer outra coisa. Não se deve fazer outra coisa, senão o convite aos pecadores. O cântico, corais, conjuntos, geralmente tira a mensagem da mente do ouvinte. A menos que o hino esteja em harmonia com o tema da pregação e faça parte do apelo. Feito o convite, faça a oração pelos que se entregarem. Se houver decisões, é conveniente sempre, antes da oração, em favor dos neoconversos, dirigir-lhes a uma palavra, fazendo-lhes mais concisos do passo que estão dando e da importância do ato. Os novos convertidos devem ser levados a um local apropriado para que, por pessoas habilidosas e capazes, receberem as primeiras instruções. Olha como é interessante. Ó. Após a mensagem, o que é interessante fazer e o que é certo fazer, e isso é muito importante. É feito o apelo. É aquele momento em que o pastor... existe alguém aqui que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Isso não pode ser algo seco. A pessoa pergunta, alguém quer se reconciliar? É importante que haja um tempinho aí, para na hora que o pastor fizer o apelo, cantado um cântico de fundo.
para que a pessoa, um cântico de fundo, de preferência, que siga o mesmo sentido da mensagem e que seja algo que desperte a pessoa a se comover, a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Vou dar um exemplo aqui, ó. Alguém aqui, eu quero fazer o apelo, alguém aqui que queira aceitar Jesus ou se reconciliar, aí começa o cântico, né? Alguns vão cantar assim, ó. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modifica. Em outras igrejas cantam também aquele louvor assim, ó. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Eu vou mentir pros irmãos, não. Esse louvor é muito emocionante. Esse louvor, ele. Até quem já tá aceitando, já aceitou Jesus, está bem com Jesus, já fica com vontade de ir, né? Porque assim, é importante na hora do apelo não ser algo seco. Tem que ter algo, um louvor aí para movimentar esse lugar, esse momento, entendeu? É o que a revista está dizendo aqui para nós. E ainda tem mais. Aquelas pessoas que vierem se reconciliar, ser feita uma oração por elas. E aquelas pessoas que se converteram, um novo convertido, também orar por elas. E depois disso, ter pessoas que no momento levem essas pessoas novas convertidas para um local específico para passar as primeiras instruções. Essa pessoa que vai estar nessa responsabilidade de ensinar ou de falar sobre a nova conversão ou explicar algumas coisas, tem que ser alguém altamente capacitado. Geralmente um obreiro, se for um homem, um obreiro vai e conversa. Se for uma mulher, o obreiro e sua esposa leva para um lugar para conversar sobre a sua nova conversão, explicar algumas coisas, algumas instruções, para que aquela pessoa saia mais convicta do que ela fez do culto, né? Esse é o 8º ponto. Vamos para o 9º ponto. Vamos finalizar, viu, irmão? Geralmente, no fim de cada culto, há anúncios a serem feitos. Deve ter o maior cuidado para que o término do culto não se torne desagradável, não se torne desagradável, com avisos demorados e incompatíveis com o momento. Esses avisos podem ser feitos em outra ocasião. O que é que está dizendo aqui, irmãos? Deixa eu explicar para os irmãos. Geralmente, quando termina o culto, termina tudo ali, antes da bênção apostólica, tem ali os avisos da semana, que a gente chama de rodízio, né? Eu vou aqui passar aqui duas vertentes disso aí, irmão. Eu acredito que esses rodízios, eles devem ser falados antes da pregação. Por quê? Porque depois da pregação vai ter o apelo, vai ter aquelas pessoas que se converteram, que aceitaram Jesus, se reconciliaram. E esse clima, ele deve ser mantido. No momento que a gente para esse clima, esse momento, para falar avisos, aí desentoa totalmente do objetivo. Mas tudo bem, não tem problema. Mas se os avisos não forem tão enfadonhos, tão demorados, pelo menos mantém ali aquele sentimento que se criou no culto, o sentimento da pessoa ter sentido Jesus, ter aceitado Jesus, enfim. Não importa, eu só estou dizendo a minha opinião. Isso aqui eu posso estar certo ou errado, eu não sou o dono da verdade. Mas se o rodízio e os avisos forem antes da mensagem, o que acontece? Aí depois da mensagem não precisa mais tirar esse tempo para quebrar meio que o clima e passar os avisos. Amém? Então, na verdade, é uma opinião minha. A revista diz o quê? Que não pode ser demorado, né? E se por acaso realmente não deva passar esses avisos no final do culto, não tem problema não passar no final do culto de domingo. Pode se passar no outro momento, no outro do culto, ou até mesmo criar um rodízio online para lançar, como eu criei na minha igreja um rodízio online. Bota o rodízio online e lança em um grupo da igreja e dá os avisos e manda pelo grupo da igreja ali, né? Aí ficaria melhor. Mas isso é o que a revista nos ensina. E 10º ponto, irmão, e último,
A conclusão oficial do culto geralmente é a oração final seguida pela bênção apostólica. Matéria que consideraremos em capítulo isolado. Ou seja, eu botei um comentário aqui, depois vocês vão ver. Eu estou deixando esses slides aí debaixo da aula aí para vocês baixar e ter para vocês, tá bom? Mas deixa eu fazer só um comentário aqui, ó. Tem pessoas que estão saindo antes da bênção apostólica do culto, estão indo embora. Uma coisa eu vou deixar para você, pastor, você aluno, você que está assistindo essa aula. O culto só finaliza depois da bênção apostólica. Antes da bênção apostólica, você vai incompleto. Você passou o culto todo e sai antes da bênção apostólica, é a mesma coisa de não ter participado do culto. E isso existe na Bíblia, certo? E isso é bíblico. Eu só não vou falar tanto disso aqui agora, porque vai ter um capítulo, vai ter uma lição desse livro, todo dedicado à bênção apostólica. Todo dedicado à bênção apostólica. Então, só fique com essa palavra aqui agora. Não saia antes da bênção apostólica, porque senão você vai estar quebrando o que Deus queria para você nesse culto, tá bom? A bênção apostólica é a bênção sacerdotal, que lá em Levítico já existia, já foi criada em Levítico, essa bênção apostólica, tá bom? Vamos aqui agora para finalizar nossa lição, nós vamos aqui agora para a questão do tempo. Eu ainda quero falar um pouco sobre a questão do tempo. O que é que o tempo vai dizer assim para nós? É o último tópico, né? Deve-se considerar que um culto regular não deve ser mais de 2 horas de duração. O culto prolongado cansa os assistentes, as crianças começam a chorar e os pecadores a sair antes do convite. Salvo se o prolongamento do culto se der por ação direta do Espírito Santo. O que nesse capítulo apresentamos oferece critérios mais compatíveis com a boa ética ministerial. Então, só para finalizar, irmãos, eu deixei um comentário aqui, ó. A má administração do tempo de cada escala do culto pode não só trazer prejuízos para a celebração em si, mas também principalmente aos visitantes. A prolongação do culto causa enfado, impaciência, murmurações, apontamentos. O dirigente do culto tem que priorizar o roteiro que foi estabelecido para aquele culto. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos remir o tempo. Veja, Efésios capítulo 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos, deixarei só esse comentário aí mesmo e já vou partir aqui para a finalização da lição. Eu quero te agradecer. Eu falei que essa lição ia ser um pouco mais extensa, mas ela é riquíssima para quem quer aprender a ser dirigente de culto, quer estar preparado para quando o pastor escolher para dirigir um culto, fazer isso com excelência, buscando principalmente a glorificação a Deus em todos os pontos, em todos os momentos que você estiver no comando da direção do culto. Eu quero te agradecer, eu quero glorificar a Deus pela sua vida que está aprendendo, né? Deus está usando desse livro para te ensinar e que aí as cerimônias da igreja santa sejam agradáveis perante os olhos de Deus. Eu quero te agradecer, quero te pedir oração para continuar esse trabalho. Ore por mim, ore pelos meus pastores da Igreja Manancial de Águas Vivas da Colônia, ore por esta EBD online, ore pela nossa EBD. Se você quiser, tiver aí o desejo de nos visitar na EBD aqui da nossa igreja, você venha, né, para a gente participar junto, ler junto, tirar dúvidas. Se você tiver dúvida, tire aí nos comentários, coloque nos comentários que a gente vai tirar a dúvida. Se você quiser entrar em contato comigo diretamente, não tem problema, eu tiro a dúvida no WhatsApp para você, tá bom? E aí eu quero te desejar uma semana abençoada de paz, de tranquilidade, que Deus conceda muita paz. E aqui nós estamos na nossa EBD, né? EBD online da Igreja Manancial de Águas Vivas. Eu sou o evangelista Elvis Almeida. Que Deus te abençoe. Eu vou só deixar aqui o último slide para você e a gente vai finalizar já o nossa lição, né? Fim da lição. Glória a Deus, irmãos. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Amém.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus.